Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o livro Beren e Lúthien, mais um dos contos, né, um dos grandes contos. Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para uma reunião do nosso grupo de leitura Salão do Fogo, grupo de leitura dedicado às obras do Tolkien. Uma grande alegria estarmos de volta. Passamos aí um tempo sem conseguir fazer as nossas reuniões, mas hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o livro Beren e Lúthien, mais um dos contos, né, um dos grandes contos do nosso professor querido Tolkien. Essa foi a leitura dos 2 últimos meses do nosso grupo, né? E aí a gente vai conversar um pouco, lembrando que a proposta, né, do nosso grupo não é um grande aprofundamento, né? Porque todos nós aqui o que nos une é o amor, né, pelas obras do Tolkien, o desejo de aprofundar a leitura. Então aqui é mais um momento mesmo de partilha, né, de conversar sobre o livro ou sobre outros aspectos, né, das obras do Tolkien que vão nos interessando, ou fazer relações, né, com coisas que a gente vai vendo aí em outras literaturas, enfim, né? Eu particularmente acho um dos livros mais bonitos, né? Eu acho que é um verdadeiro romance, a história de Beren e Lúthien, né? Então a gente usou na nossa leitura a última edição, que é essa aqui, né, da HarperCollins, Beren e Lúthien, com essa arte belíssima do Alan Lee, né? Não só na capa, mas o livro todo tem várias artes, né, do Alan Lee. E aí a gente vai conversar um pouco, né? Esse livro, de forma resumida, né? Ele junta várias versões do conto, né? Várias versões da lenda de Beren e Lúthien, e vai mostrando bem direitinho o desenrolar, né, dos personagens até chegar à versão final, né, que o Tolkien deu. E a gente tem a oportunidade de ir acompanhando, né, o desenvolvimento desses personagens, da história, né, coisas que o Tolkien acrescentou, coisas que ele tirou, personagens muito interessantes como o Tevildo, né, que não, não durou muito tempo, né, na história. Então é bem interessante, né, vale muito a pena. Se você ainda não conhece esse livro, vale muito a pena você ler. Então, por enquanto, nós temos aqui nós três, né, participando da reunião. À medida que alguém mais for chegando, a gente acolhe aqui, mas vamos começando, né, pelos que estão aqui. Eu, Natan, Gabriel, né? Gabriel é mais recente no grupo, né? O Natan já está desde o comecinho, né? E aí eu vou abrir agora aqui para quem quiser conversar, falar, colocar o que achou interessante, né? Gabriel falou que ainda não conseguiu ler o livro, mas também, claro, né, está aberto também a colocações que ele queira fazer, e aí a gente vai desenvolvendo aqui a nossa reunião. Não sei se você gostaria de colocar alguma coisa, Nathan. Eu sei que essa leitura aí você já fez uma ou duas releituras, né, até a nossa Já. reunião atual. Uhum. Já tinha lido no Silmarillion, né? A versão do Silmarillion, e agora no próprio livro de Beren Lúthien, que eu já li umas duas vezes. Como você disse, também para mim é o meu favorito dos grandes contos. Apesar de eu gostar de todos, né? Apesar de eu gostar muito também dos Filhos de Húrin, aquela de Gondor também, mas assim, o favorito eu acredito que seja Beren e Lúthien. Acho que do Tolkien também, né? Nas leituras eu fui descobrindo, né, que ele tinha também um carinho muito especial por esse livro. Se eu não me engano, eu vi em algum lugar, ele considerava como o centro do Silmarillion. Né? O centro do Silmarillion era os conto, né, de Beren e Lúthien. Se E eu não me também engano, é se tornou... O Christopher Tolkien que fala na introdução do livro, O que o Christopher pai dele que fala, né? considerava o núcleo central do Silmarillion, né? A lenda deles. Uhum. Uhum. E ele se colocava também dentro da história, né? Tinha parte da vida dele. A gente vê tanto a referência que ele faz quando o Beren encontra Lúthien no bosque, se eu não me engano, é de
cicuta, né? Coisa assim. E A árvore, ele né? foi Ele uma. encontra É, ela dançando, né? ele encontrou ela dançando, foi um momento da vida dele com a Ivy, a esposa dele. Foi que ele colocou dentro da história, e tanto que depois que ela faleceu, ele pediu para colocar na lápide, né, o nome Luffy e o dele Beren. E depois que ele morreu, né? Colocou lá e acho que também para ele devia ser o favorito. E eu achei assim muito interessante porque eu tinha lido a versão do Silmarillion, né? E agora lendo o próprio livro, o Christopher fez uma coisa muito legal, que foi a construção, né? Ele foi mostrando todas as fases que o conto ele teve, como você disse, né? Achei muito assim, diferente, porque eu só conhecia a versão do Silmarillion e vendo até os nomes, né? Os nomes eram diferentes no início. A Melian, Thingol, né? não O, sei nem o pronunciar. rei não É, chama o nome, Tuelint, é um nome assim bem estranho, né? Elite, a Melian também é um nome diferente, né? E a própria construção da história, o Beren, se eu não me engano, era um gnomo que ele chamava, que era os Exato. Noldor, o povo dos Noldor. Uhum. Não era nem homem ainda, né? Na primeira história, e era assim, foi mais rápido, não tinha tantos personagens como teve depois, como a própria ele ter unido com a história do Finrod, Felagund, né? Sim, Eu acredito que no início não tinha, né? Era ele, não tinha essa questão, a passagem por Nargothrond. isso. E depois a gente vê, né? Esse desenvolvimento da escrita do Tolkien, ele colocando mais coisas, né? Achei assim muito interessante, né? Ver como a obra ela foi mudando, né? Ao longo do tempo, como foi evoluindo, como foi sendo acrescentado outros personagens. Como você disse, teve o gato, né? O Perildo. Levildo. Depois teve que sair da história e apareceu até o Sauron, se eu não me engano, né? O Sauron que Sauron, que era é, o Tu, né? Tipo o Tu, o o, nome dele, né? Era um o feiticeiro, né? lobisomem, né? Uhum. Uhum. E depois aparece na história como o Sauron. E eu achei isso muito legal na leitura do livro, foi isso, ver todas as versões, e como a gente estava conversando no início, principalmente a questão da poesia, né? O Tolkien escreveu muito, assim, a beleza que tem, né, na poesia que ele escreveu, apesar de, até na tradução em português, é bonito, né? Eu sei que o poema não fica a mesma coisa, né, no português, porque foi escrito em inglês, mas até na tradução em português a gente lê é muito bonito, né? Ver aquela parte do poema, achei muito legal. E fiquei assim, eu acho que todo fã de Tolkien deve ficar com aquele sentimento no coração, como eu queria que ele tivesse continuado, né? Sim. Porque a gente sabe do perfeccionismo dele, né? Ele demorava para poder fazer as coisas, porque ele era muito perfeccionista, né? Queria fazer tudo ser bem feito, às vezes demorava, acabava não terminando, né? Tem muitas histórias lá. Eu acredito que o poema tá inacabado, né, Júlio? Eu acho que ele não terminou a história toda. É, a Uma parte. versão final, ele concluiu só mesmo, eu acho que não ele mesmo, mas o Christopher, né? Que quando foi para construir o Silmarillion, ele tipo, deu uma versão final, digamos assim, né? Dentre as muitas que tinha Uhum, lá do Tolkien. Mas eu acredito que ele não chegou também a concluir a história total, né? uhum. E esses dias, né, eu estou lendo também o Dom da Amizade, que é falando da história de Ah, esse livro é Anturinho. ótimo. Já terminou É, ele, Natan? Ou ainda está lendo? terminei, falta só os Terminou? apêndices. Terminei ontem Muito a bom. história e hoje à noite, antes de dormir, eu vou ler os apêndices. E ele fala, lá no Dom da Amizade, sobre o encorajamento que o Lewis deu ao Tolkien, né? Sim. O próprio Tolkien fala nas cartas que o Senhor dos Anéis só foi possível a escrita por conta desse encorajamento que o Lewis deu a ele, né? De escutar, de incentivar. Ele cita até que o Lewis chorava quando ele lia trechos, né? Nas reuniões dos Vikings. O Lewis chorava quando chegava algum momento assim emocionante, como a gente mesmo lendo o livro, né? Acontece. O Lewis também, ele diz que ele foi fundamental para a escrita e o autor do livro, do Dom da Amizade, ele, ele fala que aconteceu um distanciamento na década de 50 entre eles,
E ele acredita que se eles não tivessem se distanciado, as obras do Silmarillion hoje em dia teriam a robustez que tem o Senhor dos Anéis, né? Sim. Ele Olha que acredita que se o livro interessante. tivesse continuado incentivando ele, as obras do, do Silmarillion também seriam assim tão robustas quanto o Senhor dos Anéis, né? E eu, lendo o livro, eu fiquei com essa vontade, né? Mas, assim, o que eu achei legal foi isso, foi como o Christopher colocou o conto desde o início, né? Toda a construção dele, as mudanças que foram acontecendo e a beleza do livro, né? Como um todo, como você disse, é um romance, é um livro muito belo que deixa o nosso coração assim muito feliz, né? Com aquela história de coragem deles enfrentando tudo e todos para ficarem Sim. juntos e aquela missão que parecia impossível, né? Que era tirar aquela Loucura, né? Silmarillion, aquela loucura da coroa do Mordo e eles conseguiram, né? E a gente vê a providência de Deus naquilo, né? Que também, como toda a história do Tolkien tem a questão da providência, né? A gente vê também, né? Que foi tudo a providência de Deus ali no meio. Eu acho que era mais isso que eu queria falar.